Bem, meus amigos e amigas, meus seguidores, eu estou aqui na casa, né, do amigo conhecido aqui como Palhaço Sorrisal, né, na nossa cidade de Araruna. E hoje, dia 27, é comemorado o dia do circo. E não tinha outra pessoa que eu encontrasse para conversar, a não ser aqui o meu grande amigo, o Palhaço Sorrisal, aonde eu vim, solicitei uma entrevista com ele, né, para ele falar em respeito do circo, né, o significado de circo, né, o que é o significado realmente de circo. E quem vai descobrir aqui tudo isso pra gente vai ser o Palhaço Sorrisal. Tudo bom, meu amigo? Ei, escuta, primeiro do que tudo, é um prazer estar aqui na tua casa, não é? Solicitei essa entrevista contigo, você aceitou. E eu quero agradecer demais você ter aceitado eu na sua casa, pra gente fazer aí esse bate-papo para as pessoas, para a criançada, para todo mundo, né, Sorrisal? bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar acompanhando aí essa matéria, essa reportagem. Eu que agradeço, cara, de coração mesmo. Agradeço muito pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, também além de comigo, Edmilson, Palhaço Sorrisal, com toda a minha família, a gente que faz a equipe Mundo da Alegria. E assim, dizer que é um prazer, imenso, no dia de hoje, poder receber você aqui na minha humilde residência, para a gente falar, né, sobre um assunto tão importante, um assunto maravilhoso. Pessoalmente, né, eu sou suspeito de falar da arte circense, porque quando eu começo a falar de outros assuntos, tem início, meio e fim. Para mim, quando eu começo a falar do circo, tem um início. Final é só quando o entrevistado diz Sorrisal, parou, aí a gente para, porque é sempre uma alegria a gente poder falar de alegria, que é a arte circense. Então, Zé Carlos, fique à vontade para perguntar o que você quiser perguntar. Vamos começar, né? Começamos, na verdade, vamos desenrolar aí. Eu estou aqui falando com um palhaço, né? Mas só que hoje não é dia do palhaço, hoje é dia do circo, que eu saiba, não é isso? Verdade. Fala pra gente o que é o circo, o que é o significado do circo, para a gente começar, né, a clarear na mente mais o significado do circo. Bem, o circo é uma das primeiras diversões do homem, né? Uma das primeiras diversões do homem. Então, para a gente datar, para iniciar a gente datar quando começou o circo, eu acho que é quase que impossível, né? Uma das primeiras diversões do homem, vai saber lá quantos mil anos existe o circo. Se for o primeiro, se for o segundo, mas foi uma das primeiras, né, diversão do homem. Então o circo, Zé Carlos, resumindo assim, arredondando, o nome circo é alegria. Alegria. Ele leva alegria, leva de divertimento, entretenimento, e assim, é uma casa, né? O circo é uma casa de espetáculo, né? Onde a gente costuma dizer o circo é uma família levando alegria às famílias. Eu vou mais além, eu digo que é uma casa de famílias que leva alegria a outras famílias. Por quê? Porque geralmente no circo não tem só uma família, né? Claro, vai ter a família do proprietário do circo, muitas vezes artista de circo que já nasceu, né, em circo, e vai ter outros artistas ali, né, com as suas famílias. A maioria hoje, né, a maioria no Brasil dos circos estão sendo mais pessoas que não é de circo. Por exemplo, meu caso, né? Eu vivi 10 anos em circo, então não sou de circo. Minhas filhas são de circo, nasceram no circo, né? E eu costumo sempre dizer isso. Eu trabalhei e continuo trabalhando com a arte circense. Foram 10 anos no circo. Hoje, no total, dá 27 anos com a arte circense, mas eu não sou de circo, né? Eu já entrei de maior em circo. Minhas filhas nasceram em circo, então já são artistas de circo. Então, quando eu falo assim que a maioria dos proprietários de circo que a gente encontra hoje não são de circo, é que a gente vê essa carência aí das pessoas que nascem em circo, ali vivem toda a vida, e os filhos nascem e vão dando sequência. Hoje está um pouco mais difícil
falta dos apoios. Muitas vezes a gente encontra a maioria do pessoal de circo culpando aí as redes sociais, culpando a internet com a decadência, um pouco de decadência do circo, mas assim, eu vejo por outro lado, fico vendo lá no passado, né, pensando aqui, imaginando, e quando surgiu o rádio, deu um abate ali, o circo não parou. Surgiu a televisão, deu um abate ali, não parou. Surgiu a internet, o circo não para. Então, prejudica, sim, mas vamos se aproveitar, vamos também se apegar àquela ferramenta que veio para prejudicar, não vamos deixar ela só prejudicar, vamos se apegar ali às redes sociais e também com ela tentar se adaptar e tentar trazer ela ao seu favor. Dá uma abatida ali? Dá, mas não é a culpa da decadência do circo. Para mim, no meu ponto de vista, a decadência do circo é culpa do poder público. Essa é o principal culpado, porque cadê os apoios? Né? Cadê os apoios? Você chega numa cidade, não tem um local para armar o circo, tem um local de uma banda tocar, tem um local de ter um show ali, que isso tem que ser, isso tem que acontecer em nosso país. Desde 2017 a 2019. Não lembro muito bem aqui. Quando eu comecei a usar as redes sociais, comecei a usar o canal do YouTube, e um dos primeiros vídeos, se não for o primeiro, é exatamente eu falando sobre isso. Estava fora de circo e venda, eu sofri quando eu estava no circo. Vejo os artistas que estão no circo hoje sofrendo com isso. Então a gente tem que dar as mãos, caminhar de mãos dadas e poder, né, espalhar essa notícia, poder estar conversando com as pessoas, para as pessoas entenderem, sabendo o que o artista de circo passa. E o que falta? Falta a gente chegar nas cidades e aos locais para eventos, ser no geral, que arme o parque, que arme o circo e que tenha os eventos musicais, entendeu? Então eu acho que é isso. E fica à vontade, Zé Carlos. Se você for deixar, eu vou ficar o dia todo aqui, só isso. Pronto, então você já explicou a natureza do circo, né? A natureza do circo, que exatamente é uma casa de família que se preparam para levar alegria para as outras famílias, né? Até porque para as outras famílias que vocês nunca viram, não é isso? Verdade. Rapaz, me diz uma coisa, e como foi você viver o circo? Como foi que você ingressou no circo? Você falou que começou a trabalhar no circo já de maior, e isso. Como foi que aconteceu isso aí para você trabalhar no circo? Zé Carlos, até então, né? Sim. Até essa data de eu ir para o circo, eu só conhecia o roçado do meu pai, a escola e o catecismo que eu estudava com a minha mãe. Sim. Eu fui, então sou, na verdade, me considero o palhaço mais matuto do Brasil. Sim. Porque nascido no mato, criado no mato, até conhecer o circo, eu não tinha muito contato com quase nada, vamos dizer assim, muito pouco. Aí eu já de maior, um circo aqui armado em Araruna, o Transcirco Tropical, um circo do Adalberto Cavalcante de Melo, o saudoso, inesquecível, grande Zil Brasil, lá de Esperança, Paraíba, e estava aqui com o Transcirco Tropical, e ali me convidaram, dia 25 de fevereiro de 1998, eu recebi esse convite dia 25 de fevereiro, no dia 5 de março, o circo já se encontrava em Cassino Dentro, cidade vizinha aqui, Araruna, e lá eu fui para o circo. Quando eu vi o circo pela primeira vez, nesse dia 25 de fevereiro, eu me encantei com aquilo. Tava lá no picadeiro do circo o palhaço Pendura, grande Pendura, para mim um dos melhores palhaços que o Nordeste conheceu, ele é da Bahia. E lá se encontrava também o mágico Mr. Lula, também o saudoso Mr. Lula, lá da cidade de Belém, Paraíba. E ali, ó, aquela trinca de ferro ali foi a minha base. Sim. O Zil, proprietário do circo, um paizão, um cara cérebro, um cara muito inteligentíssimo. Quem não conheceu o seu Zil não sabe o que perdeu, e quem conheceu sabe o que eu tô falando. Cara cérebro, um professor fora de sério. Pra mim foi muito forte a vida de seu Zil na minha vida. E tinha o mágico Mr. Lula, que era uma espécie de paizão, conselheiro. A gente ia ali, ia sair do circo, ei, vai aonde? Vou ali, aí dizia um dia, pode ir. Ei, não, peraí, vou comigo nesse local. Era assim. E o Palhaço Pendura, o meu mestre, eu entrei para trabalhar no circo de seu Zil, mas para o Palhaço Pendura, eu era funcionário de um dos funcionários do circo. Sim. E ali, meu amigo, não aprender com um cara daquele, hoje as pessoas me dizem, eu trabalhando, e elogiam. Parabéns, Sorrisal, que trabalho lindo. Eu digo muito obrigado, Papai do Céu, por ter colocado Pendura na minha vida.
Porque eu passo esse agradecimento que as pessoas passam para mim, para Pindura, porque foi de lá, de onde veio a minha arte e ciência, foi de lá, do palhaço, né? Pelo menos, o resto da arte e ciência, mais com o seu Zil. E aí, Zé Carlos, eu entrei em 98, vivi 10 anos, durante esses 10 anos andei em 9 a 11 circos, eu conto assim, porque teve 2, foi só uma passagem rápida, Nacional de Itália, e um que eu esqueço até o nome, porque era Holiday Hollywood, teve até a época de uma trocazinha de nome, e eu não sei na época que eu passei por lá se era Holiday ou Hollywood. E o Nacional de Itália. Nacional de Itália só fui para fazer 3 cidades, só armava e desarmava. Então, conto 9, que é o Transcirco Tropical, Mundo da Alegria, o Arte Brasil, Luz Arte Circo, Circo Poligram, Mundo da Alegria, o que eu fabriquei, essas mãozinhas, teve o prazer de aprender, né, além da arte, ciência, malabares, o equilíbrio, o mágico, o palhaço, contracenar, locutor, apresentador e propagandista. As pessoas, nessa gente não explicar, as pessoas não vão entender. No circo tem os 2 locutores, eu fui os 2. É o apresentador, né, o cara que apresenta o espetáculo. O locutor propagandista é aquele cara que sai com o carro de som anunciando. E foi a primeira coisa que eu fiz dentro do circo quando eu entrei. Foi a locução propagandista. A partir daí o segundo foi fazer dublagem cômica. Dublagem cômica. Edmilson dançando de mulher. O cara mais matuto, o cara vindo do mato, sabe nem onde tava, vestia uma sainha, ei, o sutiãzinho, uma xuxinha no quengo, a maquiagemzinha, metia a cara fazendo dublagem. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer. E assim, tive esse prazer, além de tudo isso, fazer o circo. O saudoso mágico Mr. Lula tinha o dinheiro na época, pouco, né? Não dava para comprar um circo. Edmilson, eu tenho o dinheiro para, vamos dizer assim, pra gente fazer, comprar o material. Quem faz? Eu digo eu. Nunca tinha feito na vida. Ajudava a consertar nos circos que trabalhei, nesses circos que trabalhei, eu acho que eu devo ter esquecido alguns, como o Viana Circo, teve mais alguns circos que eu andei. Sei que dá 9 e 11 com esses 2, Nacional de Itália e o outro que eu esqueci o nome. Holiday ou Hollywood. Aí, Zé Carlos, eu peguei e fiz esse circo. É o Mundo da Alegria. Circo Mundo da Alegria tá aí, vê o nome do nosso show, da nossa equipe. O mágico Michel Lula, quando vendeu o circo, por eu ter fabricado o circo, ele aqui dividir, Edmilson, quanto tu quer disso aqui? Eu digo, não, eu fiz o circo, cara, gente. O dinheiro era seu. Como você fabricou o circo? Eu passei... Como é fabricar um circo? Fabricar um circo é, por exemplo, você compre tantos metros de lona, que cor, essa cor e essa cor, você ir cortar, você ir costurar, você ir emendar, o modelo, comprar o material, todinho. tudo. E eu tenho imagem desse circo dentro, fora, em fotos. E aí a gente fez aquele cirquinho e andamos ainda por um bom tempo. Quando ele vendeu o circo, aí eu saí, eu digo, agora eu posso usar o nome Mundo da Alegria, o circo estava fechado, e hoje é a minha equipe, Mundo da Alegria. E é isso, foi esse tempo que foi dessa forma que eu entrei em circo, passei esses 10 anos. Entrei em 98, saí em 2008, e estamos aí. Quer saber de como é que está hoje? Me diga uma coisa, Sorrisal. Você falou que sua família nasceu em circo, é isso? Como sua família nasceu em circo? Eu entrei em 98 e saí em 2008, né? Sim. Saí em 2008. Em 2002, a minha esposa grávida, né? E a gente saía do circo, para não dizer assim, que como a maioria das pessoas que são, no meu caso, se eu tivesse nascido em circo, criado em circo, ali ia ter os filhos ali dentro, mesmo se não numa barraca, mas só saía do circo até o hospital e a mulher descansava e voltava para dentro do circo. Nesse meu caso, como eu tinha, né, minha residência que era do meu pai, em Araruna, eu saí só para minha esposa descansar em Araruna, e 6 meses a gente tava com a Edivânia dentro do circo. Então, é isso que eu falo, que nasceram em circo, são artistas circenses que, né? São natural de circo. Natural. É verdade. Né? É isso. Natural de circo. Então, não deu trabalho a você adaptar a sua família para hoje fazer o que vocês fazem, né? Porque desde que eles tomaram conhecimento da vida humana, que já viram você nessa realidade. Então não deu trabalho, é isso aí. Verdade, né? Zé Carlos. Não, de jeito nenhum. Não deu trabalho. A Edivânia, ela se arrastando ali, se pondo em pé, começando a andar, estava dançando. Já estava dançando, já estava se apresentando ali. Danley da mesma forma. Eu acho interessante isso, que Danley fala no meu mini documentário, ele documentando isso,
fazendo parte do meu documentário, dando testemunho dele. Eu acho interessante uma fala que tem dele lá no meu documentário, que ele diz, quando eu saí do circo e precisei na faculdade de me apresentar ali no público, eu tremi na base e vi colegas não ir, eu tô lá me apresentando, me tremendo e pensando, se Painho não tem me colocado com 2 anos de idade para trabalhar de pai lá se ver no público, eu tava com os colegas que acabaram de correr e ele tava se balançando para correr e se segurando ali. Né? Isso eu achei muito bacana, essa dele, fiquei muito feliz em ouvir Exato. isso. E a gente ajudou, né, dessa forma. Porque assim, a visão que eu tenho, é essa, porque se hoje você dizer assim, você tem sua família e ela não tiver nascido naquela realidade, para você colocar elas hoje nessa realidade, elas iam? Não iam. Ô Zé Carlos, eu tenho muita vontade que um dia eu consiga ver isso. Eu vim para Araruna, voltei, né, para Araruna, quando eu saí para circo, eu voltei para Araruna, depois de 10 anos dentro de circo, exatamente com esse intuito. Daqui a pouquinho a gente chega onde a gente está hoje, né, no momento que está hoje, que eu quero dizer porque do que a gente está fazendo, exatamente isso. É tentando, que eu sei que dá para conseguir trazer as pessoas para fazerem o mesmo que a gente faz. Porque eu costumo dizer, isso é um ditado que eu costumo dizer, um ditado meu. Fazer chorar, todos sabem. Fazer sorrir, poucos querem. Infelizmente. Então a gente tem que dizer, infelizmente, a gente tem que tentar, né? E consegue, quando a sociedade entender, por exemplo, o papel do Mundo da Alegria na Terra, quando você, que estamos acompanhando, entender o nosso papel aqui, você vai receber de bom grado, porque a gente dá de graça aquilo que Deus, de graça, nos presenteou. Que é poder tentar levar alegria. Se eu levo, por que você não? Ah, seus filhos nasceram no circo. Sim, mas eu não, eu faço. E eu faço, aprendi sem ser de circo, entrei em circo, aprendi e passo para as pessoas. Então por que vocês também não podem receber da mesma forma? E deixa eu só voltar um pouquinho atrás, Zé Carlos, quando você fala da dificuldade para os meninos aprenderem arte e ciência, que aí sim foi fácil, a Divânia nasceu dançando, a escola. Sim. As pessoas fazem muito essa pergunta. Como foi? Qual a dificuldade? E a maioria dos circenses vão dizer, é uma das maiores dificuldades para as crianças de circo estudarem. Eu, particularmente, eu não posso dizer isso. Porque o que eu vi, né, eu não sou de circo, entrei e vi isso, presenciei isso com a minha família, eu posso falar. Foi muito fácil. Foi muito fácil. Porque eu vivi os 2 mundos. 2 mundos totalmente diferentes. Eu fui de praça, fui de circo e hoje sou de praça. Né? A gente que é da cidade. Então eu vi os 2 mundos. Muitas vezes as pessoas de circo podem dizer isso, porque pode até não ter visto aqui fora também essa realidade. Eu vi os 2 lados. Olha só. A criança de circo, as cidades ainda dificultam, eu acho que hoje um pouco menos, porque sabem que é lei. A criança de circo está na sala de aula. Então a gente chegava com a criança. Quando eu entrei, em 98, a filha do Palhaço Pendura, na escola era na minha tutela. Na escola, era na minha tutela. Eu quem matriculava, eu quem fazia transferência, quem levava na sala de aula, era eu, ia buscar. Inclusive tem história engraçada, como aqui na Nova Floresta e Jaçanã que são coladinhos, o circo mudou de cidade, eu não mudei ela. Eu levava ela de bicicleta todo dia na outra cidade onde a gente saiu, era pertinho. A mãe, e aí, vai transferir a menina não? Quem faz a transferência? É você, então pronto, filho, deixa comigo. Se eu levo, se eu trago, deixa ela lá no canto dela. Então, o que acontece? A criança chega na sala de aula, tem essa dificuldadezinha da escola a aceitar, mas é obrigado. Então, primeiro está desmanchado para vocês que digam é difícil. Desmanchado, isso aí é lei, eles são obrigados. Eles podem questionar, minha filha, minha criança vai ficar aqui de aula nos outros, do mesmo jeito para ela, do mesmo jeito que está dando os outros. Aí, sim, a criança vai ter um pouco de dificuldade, quer pegar os assuntos que vai mudando de cidade, legal, isso é desafio. Edmilson, Palhaço Sorrisal, ama desafio. Então, você contra isso aí? Não, eu gosto do desafio. Eu gosto de ser desafiado, estou fazendo uma coisa, o cara diz, e agora isso aqui, palhaço, vai? Para me cair dentro, eu amo isso. Então isso é bacana para a criança, a gente puxar pela criança. Se ela está num assunto e puxar o outro, puxa uma amiga, ela vai se desenvolver, vai se desenrolar. Mas aí, então mais um que eu acabei de matar para vocês, que acha que é muito difícil. E vem o terceiro. Meus filhos, né, puxaram um pouco a mim, tímido, então chega na sala de aula, né?
desconhecido, então fica ali, ó. Nem conversa com ninguém tem. A professora escreveu no quadro, ela vai olhar pro quadro. Tem muita coisa a fazer, né? Não tem nem... Né? Quando ela começa a ter contato com os coleguinhas, vai se distrair da aula. Na escola interessa a aula, pessoal. Então não adianta botar dificuldade, não tem, é a aula. Quando ela vai se distraindo, pegando contato com os coleguinhas, o pessoal quer, não, estabilidade numa cidade vai ter contato com os coleguinhas. Contato com os coleguinhas não é estudar. Quando começa a ter contato com o coleguinha, ei, o circo, ó, já vai. Eu digo pelo meu que quando eu saí de circo, o Danley, a Edivânia, hoje a Edivânia fechou física por conta do programa, eu precisava dela, ela fechou. O Danley tá finalizando agora geografia e foi, ó, e foram criados em circo, estuda! Só não estuda quem não quer. Muito bem. É porque a pergunta que eu fiz, assim, porque hoje, imagine você pegar por exemplo, eu pegar a minha filha e dizer, hoje você vai fazer palhaçada mais eu. Aí não, né? Tem que mandar pra sua risada, né? Então você foi o pioneiro quando a sua família nasceu, né? Eu posso dizer que hoje tem uma família em Araruna natural de circo, família Cicense, né? Que é seus filhos. Família Cicense, né? A Emily nasceu depois, né, no documentário ela tá falando, quando ela vai ensinando, ela diz, eu só nasci em 2014. Pois é. Então isso é muito legal. Eu quero falar para você que está nos ouvindo e vendo aqui, que é a coisa que eu mais admiro desse rapaz aqui, é exatamente ver ele com a família dele para ir para os eventos. É o que eu mais admiro, cara. Não é tanto só você que eu admiro. É você com a sua família. Para ir para os eventos. Nas escolas. Em tanto outros lugares para você ir. Como se diz, fazer o seu papel de palhaço, né? E a sua família está ali tudinho conectada com você com o mesmo ideal, né? Quando você esteve lá na escola João Moreira, que eu estava lá, e eu prestando atenção, o carisma que a sua família tem junto com você, um resolve uma coisa, outro resolve outra, daqui a pouco está tudo montado e vamos trabalhar. E quando é para desmontar o circo, também está todo mundo junto ali. Eu digo para você que isso chega e enriquece o meu coração. Porque as famílias hoje, a juventude hoje, não estão mais para acreditar nos pais, nem nas mães. Me perdoe, mas tem muitos que não estão querendo viver essa missão que é tão boa. Pois é. Que é tão boa. União, né? A união. Respeito, a união, o respeito, com a família. Chegar assim num canto, ter um bocado de gente. Vamos aí transmitir sorriso para todo mundo. Fazer a mágica que você faz, né? Então hoje o dia do circo, para mim, exatamente eu vim com essa curiosidade, falar perguntar a você o significado do circo e também prestigiar você e a sua família por ser exatamente, né, pessoas que te ajudam. E agora o que mais me alegrou mais foi exatamente você dizer que a sua família é natural do circo, não é? Me diga uma coisa, e você, quando começou a trabalhar em circo, você tem nome assim de cidades que você, porque o circo sempre ele muda de uma cidade para outra, você tem algum nome aí de cidade, primeiro na cidade mais próxima de Araruna que você mudava e tal, e também como a deslocação de um circo para outro, como é que acontece
esse processo? Ei, bacana, bem pertinente tua pergunta, essa eu gostei. Gosto de todas, mas essa daí foi bem legal. Mas antes que eu responda essa pergunta, Zé Carlos, deixa eu falar um pouquinho, comentar um pouco sobre essa nossa ida, né, com a família nos eventos. Eu acho que você já deve ter percebido, ter visto a gente passando, além de ter visto a gente chegando na escola, saindo e montando o ciclo, a gente fazendo o transporte, a gente fazendo o meio do caminho. Acho que você já deve ter visto que as nossas 2 bicicletas parecem as árvores de Natal. Exatamente. Eu numa bicicleta com os 2 guidões carregados, com uma no bagageiro, e eu com a mochila nas costas, ela com a mochila nas costas e as pernas cheias de mochila. As 2 bicicletas, eu dessa forma, e Givanete também da mesma forma, levando a outra, e nossas 2 bicicletas parecem umas carretas. E eu acho bonito. Já pensei em gravar, trazer para a rede social, para as pessoas verem mesmo a realidade da gente nela de não que isso é feio, mas ainda gravo para trazer para vocês. Legal. E assim, eu quero, antes, ainda vou entrar em mais um assunto, antes que eu entre nessa sua pergunta, Zé Carlos. Para que eu lembre do intuito, do porquê, né, desse nosso trabalho de tentar trazer as pessoas. Eu recebi em 2021 o convite de Josimar Dias, né, não posso esquecer jamais desse cara, né, que viu além do que a gente faz. Né, ele viu além do que a gente faz. Além de tudo isso, né, eu ter adquirido uma vasta experiência no ramo circense, preparar minha família, preparar outras pessoas que querem vir levar um pouco de alegria, né, com os eventos. Ele ainda viu além quando ele me convidou para fazer o programa na Araruna TV. Sim. Né? Ele viu além. Eu cheguei para ele, como assim? Ele, sim, você apresenta. E hoje, graças a Deus, tá aqui os certificados, eu puder dizer que eu sou o melhor apresentador de Araruna. Isso, como assim? Olha, me pergunta, de vez em quando me pergunta, melhor palhaço, melhor ator, né, melhor... Até isso aí tudo vai. Melhor produtora de vídeo, né, por conta das edições, né, a produção do programa todo, criação da gente, filmagem, edição, tudo. E além disso, ainda estamos lá apresentando. Isso aí é tudo até, né, até dá para levar. Mas quando eu pego, me vejo ali, olho ali, e eu fui o melhor apresentador, né, se não fosse ele. Então, gratidão a Deus por esse camarada ter visto na gente o que a gente nem tinha noção que tem essa capacidade de fazer. Aí já a gente chega no intuito. E por que quando ele me deu esse desafio eu peguei? Exatamente porque o intuito da gente é esse. Não é só ter adquirido a arte circense e executá-la. O verdadeiro intuito da equipe Mundo da Alegria, pessoal, é trazer vocês, é trazer mais um, é estar de mãos dadas, vamos levar alegria, né? Porque chorar todos sabem. Fazer outro chorar é muito fácil. Fazer rir é difícil, poucos querem. Isso é importante, Zé Carlos. Isso é importante. 3 anos, agradecer a Deus e a Vital Costa, né, o sempre, eternamente prefeito de Araruna. Cara que viu, né, viu o nosso potencial, né, que a gente tinha. Josimar viu que a gente não sabia que tinha. Vital viu que a gente tinha, divulgou, ia para a Rádio Talismã, ia para a Rádio Integração, ia na Araruna TV e dizia que a gente existia. Palhacinho lá, ó. E além de fazer isso, colocar a gente para trabalhar, levar arte circense nas escolas, 3 anos, 7 meses aí de um sonho maravilhoso, que continue, né, que a gente continue com essa nova gestão, com esse sonho, levando a alegria. Eu sempre costumo dizer que no melhor local possível, aonde? Levar alegria para as crianças, dar a oportunidade dessas crianças que eu não tive. Para você ver, eu adquiri essa arte, né? A arte, a primeira de todas elas, é bom frisar isso, né? É bom pontuar aí. A arte primeira de todas as artes, né? Eu consegui adquirir e trouxe para compartilhar, para dividir, para levar para a criança aquilo que eu, quando criança, não tive. Fui ter esse contato adulto. Então eu vou levar para nossas crianças. E a gente, com esse lindo projeto que ele realizou através da gente, levamos no melhor local possível, onde a criança está para aprender, na sala de aula. Não é só presenciar, além, né, de presenciar, elas participam, elas interagem junto, elas conhecem e praticam, e estão lá para aprender. Vai ficar um pouco na mente dela, no coração dela, do que elas vêm vendo lá. Agora, vamos para a sua pergunta. Vamos para chegar
para chegar. Mas assim, tem 3 cidades, na verdade 2 cidades que não é um povoado, que as outras me perdoem pela qualidade. Amei todo o canto por onde andei. Além disso, dá para vocês entenderem que eu amei tudo por onde andei mesmo. E graças a Deus as pessoas me amaram também. Que durante 10 anos de circo, eu fui rasgado. Ei, pra mim! Ei, pra então eu ia nos outros circos, voltava pro Transciclo Tropical, ia para outro, voltava pro Transciclo Tropical, ia para outro, voltava pro Transciclo Tropical, até o Circo Mundo da Alegria. Então as pessoas gostavam e eu gostava das pessoas. Mas tem 3 cidades do coração. Sim. Fala aí pra gente aí. Vamos pro teto, né? Pra número 1, Areia, na Paraíba. Areia. Quando a gente chegou em Areia, o sucesso foi tão grande, foi tão estrondoso, inesperado, né? Inesperado porque a gente não espera. A gente espera que dê tudo certinho, mas quando todo mundo sai e fala, que eu costumava dizer, na época, o governador da Paraíba era Zé Maranhão, e eu brincava com isso. Eu saía na rua, quando eu chegava no circo, o pessoal, e aí, Edmilson, como é que foi hoje? Eu digo, meu amigo, eu pareço o governador José Maranhão, meu braço não para, é só assim. Acaba sorrisal, oi, sorrisal, não para. Eu digo, pessoal, eu vou sair, deixar de andar na rua, que eu não aguento mais não, meu possível não aguenta mais. Então, né, foi maravilhoso. Segunda, Pirpirituba. Cheguei lá também, foi da mesma forma, eu digo, tenho que gravar aqui, eu tenho que gravar aqui. E lá gravei o DVD, né, a gente tem o DVD do Palhaço Sorrisal gravado no circo, na época, o Transciclo Tropical. Transciclo Tropical, o Mundo da Alegria. Eu agora estou misturando tudo, estou caducando, viu pessoal? Acho que é o Mundo da Alegria. É o Mundo da Alegria. Mundo da Alegria. E é o segundo. E o terceiro é um povoado. O terceiro é um povoado de Bananeiras. Vila Maia. Município de Bananeiras, mais próximo de Borborema. Se brincar, é mais perto de Borborema do que de Bananeiras. Eu imagino que sim, se eu não estiver enganado. Mas é município de Bananeiras. E a gente, quando chegou lá, o povoadozinho bem pequenininho, povoado, né? Não é uma cidade, é um município de Bananeiras, parecido aqui em Mata Velha, de Araruna. E quando a gente chegou, seu Lula disse, Edmilson, isso aqui é uma semana. Eu digo, bom, beleza, vamos no circo já anunciando. Pessoal, apenas 5 espetáculos, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira, último espetáculo do Mundo da Alegria. Povoadinho pequeno, já pro pessoal saber, e todo mundo ao circo, assistiu, não assistiu, o circo vai embora, até porque as pessoas não vão ter, né, condições de estar ali toda noite, muito tempo, num cantinho pequeno. As pessoas vêm, já vem outros, quando a cidade é maior, porque vem aquele público, depois vem outro público, depois vem outro público. Assim e aí vai, quando a cidade é pequenininha, todo o público já viu, o cirquinho também pequeno, não tem muito espetáculo, coisa a renovar, e acontece dessa forma. O que foi que aconteceu? Quando chegou a terça-feira, o circo estava mais lotado do que na estreia. Todos esses 5 dias foi uma lotaçãozinha. E o público com o circo fica. O que a gente fazia? Ficar. Seu Lula, e aí? Seu Lula chegou e disse, vai lá no circo. Pessoal, vocês estão pedindo, não sei se vocês vão continuar vindo a semana, vai dar pra gente se manter, se vocês não vir, né? Se vocês estão dizendo só por dizer que gostaram, mas vamos ver se vocês vêm, né? Vamos ficar outra semana, mais uma, até terça. Nosso maior erro, dizer dia que ia. Quando chegou a outra terça, o circo estava lotado do mesmo jeito, todas as noites. E o povo, como é que vocês vão embora? Se vocês querem dinheiro, tá dando. Digo, pela caridade, senhor, nós tem que ficar. Aí agora eu não tenho coragem de dizer ao povo, o senhor vai. E ele foi. Penúltima apresentação do circo, bem pessoal, só falta a última, vim aqui me comunicar com vocês, bater um papo. Pessoal, vocês têm um pedido, vocês vêm mesmo, vamos ficar. Resumindo, ficamos um mês. Eita. Então como é que... Você só passava uma semana? Uma semana, 15 dias, né? E Cidade lá, grande, cidadezinha grande pode passar 30 dias, né? Pode passar um mês. Cidadezinha, um povoadozinho. Você povoadozinho. passa 30 dias. Seguraram vocês um mês. Como é que eu não vou lembrar do canto desse? Por isso que eu falo de Areia, Pirpirituba e Vila Maia. Aqui, ó, não tem como. Belém amo muito porque foi a cidade que eu mais andei durante os 10 anos, foi a cidade que eu mais andei. Então andava, estava armando dentro de Belém, lembro muito também, então vamos colocar na quarta aí. Mas todas as cidades eu amo e lembro, Zé Carlos. A gente vai levar muito tempo aqui, mas se eu for citar cidade por cidade que a gente andou aqui, eu lembro muito da cidade. Mudança de circo, né, que você perguntou. Com a mudança de circo, eu começo a falar assim, antes que eu diga como é que é, eu costumo falar assim. Todo ser humano, todo cidadão, pelo menos brasileiro, deveria ter uma lei no Brasil para passar no circo, viver no circo, pelo menos, no mínimo, 30 dias. Para quê, Zé Carlos? Para aprender o que é humanidade. O mundo, como você citou anteriormente aí, o mundo, o nosso Brasil, o mundo está vivendo um tempo meio desumano. As pessoas estão perdendo a humanidade, estão perdendo o ser. Se nós somos humanos, se a gente perder essa humanidade, nós vamos ser o quê? Animais?
Entendeu? O negócio está ficando feio. O desrespeito, a falta de caráter, a desumanidade está gigantesca. No circo você é obrigado a conviver com o outro, a aprender a conviver com o outro, entender o outro. Por quê? Somos obrigados. Nós vivemos dentro de uma casa, famílias juntas, onde a maior separação, de uma loninha, a maior separação além disso, é um zinco. O cara que mora num trailer, o cara que mora num ônibus, o cara que mora dentro de um ambiente ali, estão tudo junto. Na cidade, você que mora na cidade, são paredes deslocadas a distância. Você tem nem contato com o outro. No circo, você é obrigado a estar junto. Estar junto. E ali, meu amigo, você amanhece o dia junto, vai dormir junto, trabalha junto. Hoje eu estou de bem com o Zé Carlos, normal, mas eu sou obrigado a lá no picadeiro, a gente se entender da mão na hora que eu tiver de pendurado no trapézio, se ele me soltar, eu morro. E você é obrigado a isso. Aqui a gente está perdendo isso, e a gente tem que ir ao circo, onde não só leva alegria, onde ensina, né, o que é entender o outro. Tá faltando muito isso aí. E quando a gente muda, é por isso que eu sinto isso aí. Porque quando a gente muda, o artista sense, ele não tem casa, ele não tem comida, ele não tem bebida, ele não tem nada. Acreditam nisso? Já ouviram isso? Então vocês vão ver a partir de hoje. Quando o circo desarma, você não tem a sua casa. Na mudança, você não tem água, você não tem comida, você não tem nada. Você vai adquirir. Quando você chega no local, você vai se instalar nas pontas das ruas, lá no recantinho, lá nos terrenos baldios. Você acorda e dorme no barro, pisando no chão. Tem luxo não. Então, humanidade, ali você aprende um pouco que a nossa essência, que nós viemos do barro, para o barro a gente vai. E a gente vive toda essa vida difícil e leva alegria. Então, por que você não pode fazer isso? E quando a gente chega no local, vai armar sua casinha, né? Vai armar sua casinha, vai procurar uma aguinha, né? Vai procurar iluminação, vai fazer sua comprinha, passa a ter. Então o circo, quando ele muda, foi bacana. Por isso que eu disse, foi bem pertinente a sua pergunta, mudança de circo. Na mudança de circo você vê que a gente veio sem nada e sem nada a gente vai. E é, cara. A gente aprende que veio sem nada, viemos nu e nu a gente vai. Não adianta acumular riqueza, não adianta você dizer, pensar em realização, você tão diante aqui, ó, do cara mais realizado da face da terra. Todos bem que eu tenho a minha casinha e uma bicicleta para andar. Feliz da vida, sou o cara mais feliz da vida, eu levo alegria. Como é que eu não vou ser feliz? Como é que eu não vou ter alegria? Mas a gente não precisa de muito para isso. Então você que tem aí, ó, né? Você que tem, você aí não leva alegria, você tem condição de levar alegria. Eu não tenho e levo, por que você não? Verdade, verdade. Esse é o recado do circo, no dia de hoje, né? Zé Carlos, antes que você... Né? Hoje, só um pouquinho aqui sobre hoje, é o dia do circo. Né? Comemora o dia do circo no Brasil, dia 15 de março, passado agora, o último dia 15, comemora-se o Dia Internacional, então o Dia Mundial do Circo. Hoje, dia 27 de março, é o Dia Nacional do Circo, é o Dia do Circo no Brasil. Comemora-se em homenagem ao Abelardo Pinto. Abelardo Pinto, que foi o Palhaço Piolim. O Palhaço Piolim, comemorado dia 27 de março, esta data é em homenagem ao palhaço brasileiro Piolim, que nasceu no dia 27 de março de 1887. O Dia do Circo é uma data comemorativa em homenagem à arte circense, uma das formas de arte e entretenimento mais tradicional do nosso país. Né? Uma das primeiras no mundo, uma das primeiras no Brasil, então isso é o circo. Pronto, então a gente abordamos assim os assuntos fundamentais, né? Me procura mais, viu? Os assuntos básicos. Os assuntos básicos, né? Você falando que quando desarma o circo, você está no meio da rua, né? E falando também que ali é onde se vê a humanidade. Ali é onde a gente se vê a humanidade. A realidade da né? humanidade. Porque se um soltar uma corda daquela, acabou tudo. Acabou tudo, né? Mesmo que o cara seja integrado. É normal. É normal. Mas as pessoas têm que entender o outro, têm que aprender a entender o outro. Me diga uma coisa, ali, o dono do circo, o cabeça ali, ele tem o momento de sentar para conversar com vocês, para, digamos assim, dar ideia a vocês, a prática, ou aconselhar alguma coisa. Como é que você viveu o circo? Não é assim, porque
tem que ter o treinamento, né? Tem que ter o treinador daquilo ali, né? Então você teve esse treinamento quando você entrou no circo. Olha, você vai fazer essa peça aí, mas eu vou ensinar você, vou mandar eu ensinar você. Como é que funcionava isso aí? Bem, eu vou explicar para vocês exatamente o que vivi, né? Até onde eu tive o conhecimento. É que eu tive um privilégio, né? Fui abençoado por Deus de ter tido, em minha vida circense, o Adalberto Cavalcante, o Zil, saudoso Zil. Um cara cérebro também da mesma forma como eu, né? Que não era de circo, mas adquiria o conhecimento e ensinava. Mas geralmente, Zé Carlos, esse contato sim tem, circo pequeno, principalmente. Os maiores, né, como sempre, você sabe como é, as pessoas crescem já, né, já tem aquelas pessoas para mandar, para nem se envolver ali com o pessoal, você sabe como é que funciona. Uhum. E eu tive esse privilégio de sempre andar nos pequenos. Amei andar nos pequenos, amo andar nos pequenos. Circo pequeno, porque você tem mais aquele contato, tá todo mundo ali, tudo no mesmo tamanho, vamos dizer assim. Que é todo mundo igual, você sabe, o dinheiro leva as pessoas lá para cima, se acham grande, ninguém é maior nem menor do que ninguém. Quando eu falo ninguém é maior do que ninguém para você que se acha grande, também digo para o que se acha pequeno, para as pessoas dizem que você é pequeno. Você, que estão nos acompanhando nesse momento aí, você não é pequeno, você precisava ouvir isso. Você não é pequeno, você é igual a qualquer um, igual a mim ou baixo que eu. Todos nós temos nossas capacidades naquilo que queremos fazer na sua vida. Não deixe ninguém botar você para baixo. E eu tive esse privilégio, né, de ter esse contato com uma pessoa que ensinava, mas assim, geralmente, Zé Carlos, eu acho que a maioria das pessoas entram em circo e ali vão curiando e vão pegando, porque no circo tem vários trabalhos, né, como todas as empresas, ali tem o eletricista, tem o cavador do buraco para cavar, botar a estaca, tem o batedor de marreta que vai enfincar, tem um pessoal para tudo. Então, quando você entra no circo, você quiser entrar no circo, hoje você, Zé Carlos, você entra. Você faz algo que você entra, você grava, né? Você grava, então você pode divulgar um espetáculo. Passo, né? Passo. Você tem suas perninhas, seus bracinhos, você pode enficar um estaca, então trabalho não falta. Mas ali a sua curiosidade, você vai pegando a arte e vai fazendo. Mas assim, o principal, né, além disso aí, de você pegar a arte, é o circo escola. O circo escola. Tem os circos escola, né? Tem o meu grande amigo, mandar um abraço aqui para o Marquinhos, né? O palhaço Marco Lino. Marquinhos também conterrâneo nosso, né? Daqui de Araruna. Foi bem novo lá para o Rio de Janeiro para um circo escola. No Rio, no Rio. Ele saiu de Araruna para o Rio, para um circo escola. Foi aprender, né? Num circo escola, quando ele pegou a arte. Hoje é um dos melhores artistas do Rio de Janeiro fazendo eventos. Ele faz todo tipo de eventos gigantesco. O cara é quem faz o último quadro do meu programa, todo o programa há 3 anos e 7 meses. Final do meu programa, vamos dizer que aquele quadro é de Marquinhos, é a realização dele. Eu apenas executo, mas ele quem manda as mágicas para mim, é um mágico fora de série. Aí é isso, Carlos. Você aprende por curiosidade no circo pequeno ou grande, e você aprende entrando no circo escola. Entrando no circo escola, muito legal. Sorrisal, me diz uma coisa, então, hoje, né, a gente falando no circo, né, porque o circo, quando se fala em circo, é armação, né, aquela casa lá, que você falou, aonde ali é onde existe onde a magia acontece e a humanidade, né? É verdade. Me diga uma coisa, você já chegaram em Canto, que vocês tiveram que sair, que alguém pediu o local, o terreno, né? Chegou aquela data de vocês desocupar aquilo ali e já chegou vez que vocês estavam sem condições de desocupar aquilo ali, já chegou. Não encontrou local? Sim, chegou. Como é que... Por incrível que pareça, às vezes que aconteceu, eu vou falar pessoalmente, né? Você vai responder aqui por mim, pelo que vivi dentro do circo. Por incrível que pareça, às vezes que isso aí aconteceram, é quando o circo não deu. Não deu. Parece que as pessoas, quando vê que o negócio tá ruim, né? Sim. Vamos piorar, né? É uma tristeza. É isso. Por incrível que pareça, às vezes que disseram, desocupa. É quando a gente tava tentando mesmo sair dali. Sair dali. Por incrível que pareça. Quando a coisa flui bem bonitinho, ninguém parece que tem um... Né? Que sempre acontece, você chega em certos locais que as pessoas não estão em condição de frequentar ali muito tempo, que é em época de chuva, que é difícil,
né? O pessoal se deslocar de casa à noite para assistir um espetáculo. E tem Fica vezes, todo mundo ali. e tem vezes que você chega no local também não agrada tanto daquela forma, as pessoas não entendem a forma do espetáculo, da forma que eles esperavam. E aí acontece, aí você tá meio sofrido por ali, as pessoas, ei, dá pra você desocupar? Já chegou. Já chegou esse ponto. Aconteceu Fica, isso aí. como é que fica? Aí o dono chega aí, como é que fica o clima? Fica pesado, né? Fica pesado, Fica mas pesado. assim, Zé Carlos, o circo itinerante, né, que vive de cidade em cidade, ele tem que sair, né? Tem que Se sair. pedir pra você sair, a terra não é sua. Não é sua, Tem que né? sair. Tem que sair. Mas tem Dá um jeito. tem esse, né? O ser humano tem essa. Eu não vou dizer nem fraqueza, eu vou dizer essa riqueza de espírito, para não dizer aquela pobreza lá embaixo, né? Se alguém for uma careta para você, né, e a criança chora, aí o outro diz, não, meu filho, a careta dele foi pouco, eu vou fazer uma careta maior ainda, né? É verdade. Mas é isso, eu sinto que o palhaço, né, aquelas pessoas que habitam ali dentro daquele circo, por mais que eles se sintam, como você falou, mesmo que tenha um clima pesado com 2 ou 3 ali dentro ali, mas É obrigado, né? é obrigado a lidar com o outro, é obrigado. E às vezes pega uma humanidade tão grande que depois acontece a parte com todo mundo exatamente no momento da execução do É serviço. verdade, tá todo Não mundo é? junto. Pois é. Então, meus amigos, minhas amigas, eu vim passar aqui uns minutos conversando com o Sorrisal, Palhaço Sorrisal. A gente abordou diversos temas, né, de diversos assuntos em respeito de circo, né? Foi em respeito dele, né? Como foi que ele entrou no circo, né? Que ele falou que já era de maior. Depois a gente abordou também a família natural dele, que natural do circo, né? Que exatamente está aqui dentro de Araruna, que isso é uma honra, se saber disso aí, eu saber disso aí, né? E a outra foi mudança de circo, armar circo, o companheirismo, o humanismo dentro dos circos. E digo para você que esta é apenas a primeira entrevista, mas não é a última entrevista. Se Deus quiser. Então eu quero Até agradecer. porque eu tô lhe devendo, né, Zé Carlos? Tá eu tô lhe devendo, devendo né? uma visita lá do estúdio, Isso. fazer um podcast com você. Isso, Infelizmente hoje não deu, mas eu tô lhe devendo e vou lhe pagar, né? Tem que Não sei muito. se vai ser possível. E quando você fala que, né, você frisa aí, né, que a gente tem, né, a família circense, natural de circo, Araruna e região, nos aproveite quando estamos aqui. Com certeza que a vida uma coisa que é mais certa nesse mundo, de todos que a gente tem dúvida, é que chegamos daqui a pouquinho, ó. Estamos aqui não. Aproveite, Araruna, nos aproveita, é claro, tem um custo, tudo tem custo, né? Tudo tem custo. E a gente precisa, né, para os trajes, né, para maquiagens, enfim, para tudo se gasta, tem um custo, mas o nosso intuito não é isso aqui, ó. Nosso intuito é a gente se manter, dando para se manter, a gente poder realizar. Tudo tem um custo, não é tão pouco também assim, porque hoje tudo é caro. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai gastar, então são vocês que nos contratam que vai pagar. Mas paguem, nos aproveitem, porque eu sempre digo, eu sou um servidor da humanidade. Nós somos humanos, estamos na Terra, somos servidores da humanidade. Então vamos usar o nosso trabalho da melhor forma possível, tentar levar alegria sempre, tanto eu como você pode fazer qualquer outro trabalho aí, mas leva alegria, não custa nada. E acontece, e como já tem acontecido, de em uma apresentação alguém mudar na sua casa ou também na comunidade, certo? Que nem mudou a minha vida. Mudou a minha vida exatamente eu vendo o Palhaço Sorrisal fazendo apresentação com a família. Eu fico assim, sem palavra, porque eu acho tão lindo
a família unida, né? Pois E é. mais trabalhando para alegrar as outras famílias. Então é como o Palhaço Sorrisal está dizendo, aproveite, porque hoje existe, agora existe, amanhã a gente não sabe. Amanhã, quem sabe. Então, perca a pena do que você tem no seu bolso aí, catuca o seu bolso e chama o mundo da alegria, porque o pessoal é uma pena, digamos tudo assim, tem seu custo, vai ter aí um aniversário meta a mão no bolso, chama o mundo da alegria. e chama o mundo da alegria. Por quê? Porque a criança, o que é que está acontecendo hoje em festa de aniversário de criança? Os pais, a criança não bebe, mas os pais bebem. E aí? Aonde é que os pais bebendo, muitas vezes, vai dar tudo o que aquela criança quer no momento, vai adivinhar o que é que aquela criança está precisando no momento. A criança vai olhar para o pai, uma mesa lotada de bebida com amigos, e a criança vai brincar mais outra, às vezes sem saber nem com quem, às vezes, né? Então, sem saber com quem é assim, porque às vezes é o seguinte, às vezes o pai da criança deixa de convidar um amigo da criança para convidar uma criança de um amigo deles. Né? Então tem tudo isso aí. Mas chega o Palhaço Sorrisal com a família para alegrar aquela criança que às vezes está se sentindo sozinha. E às vezes não está nem encontrando na mente que realmente aquilo é aniversário dela. Porque aniversário é poder. Mas às vezes a criança não se sente poderosa no dia do aniversário dela. Então quem vai trazer essa característica de felicidade exatamente para a sua criança vai ser o Palhaço Sorrisal com a família. E eu cobro, viu? E quando eu chego cobra, no né? aniversário, eu quero o pai, quero a mãe, quero os padrinhos. Isso. Os convidados, foram convidados para estar na festa, chega todo mundo para perto. Naquele momento, se chamou o show, vai assistir o show, vai fazer o quê? Chega para perto, vem participar. Então estivemos aqui nesse bate-papo muito bom, né? Muitas coisas. É importante que você pegue aí essa entrevista desde o início para você ouvir e ver, né? E sentir as inspirações que vai ter na sua vida a partir deste momento. Eu quero agradecer muito a você, Sorrisal, você ter me acolhido na sua casa, aceitado essa entrevista, e num dia especial como esse, né? 27 de março, Isso. 27 de março, dia do circo. No Brasil. No Brasil. E você viveu essa realidade de circo, aonde poucas vezes eu tive a oportunidade de entrar. Então, muito obrigado. Zé Carlos, eu que agradeço. Eu que lhe agradeço de coração pela sua disponibilidade, né, de sair da sua residência, vir até a minha, num dia especial como esse de hoje, e falar sobre o circo e a alegria. Então, muito obrigado mesmo. E assim, fico à sua inteira disposição, né, sempre que você puder, por onde nos encontrar e puder estar fazendo esse feedback, né, a gente trazendo para você as informações, levando para o seu público. Isso é muito importante. Lhe devo essa visita lá no seu estúdio. Vamos lá fazer um podcast, vamos abordar mais assuntos, né? Vamos entrar mais além aí. Porque hoje a gente estamos falando sobre o dia do circo, né? O dia do circo é hoje. Não é o dia do palhaço, não, é o dia do circo. Mas em outra oportunidade a gente tem muitos assuntos para a gente abordar, recordar algo que aconteceu durante a minha vida circense, esses 27 anos com a arte circense. Então, Zé Carlos, muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. Você que estão nos acompanhando, vocês que acompanharam até agora, é isso. Compartilhe com os amigos, leve essa matéria para que mais pessoas possam ter esse contato, né, possam ter essas informações. Agradeço de coração e que Deus abençoe todos vocês, todos os familiares. E não deixe de buscar essa alegria aqui para sua família. Não fique com pena não, né, sua comunidade. Não guarde não, né? Não guarde não, porque é o tipo da coisa. Eu já percebi muitas vezes
que dinheiro não tem valor. Eu vou lhe dizer assim por quê? Porque na minha casa mesmo, coisas que eu comprei com o maior carinho, eu pego numa sacola e jogo fora. O que tem valor, sabe o que é que é? É o que nós temos dentro do nosso coração. A riqueza que você tem dentro do seu coração. Ninguém tira, né? Ninguém tira, ninguém rouba. Ninguém tira. Ninguém rouba, ninguém... Deus. Essa riqueza que você tem dentro do coração tão grande que é capaz de transmitir alegria para as pessoas que muitas vezes vivem desiludidas, vivem tristes. Mas pura verdade. Não é isso? Então, muito obrigado a você, né? Peço que compartilhe, também vai estar no Instagram também, né? Vai estar no Instagram também, compartilha aí, porque hoje eu conversei com o Palhaço Sorrisal em respeito do dia do circo. E está aí, o recado está dado. Viva o circo! Viva o circo, né?